Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaqueline, Eu sou a líder do grupo 3, formado por mim, Josiane, Estela e Cristiane. A gente vai falar sobre a teoria das relações humanas. A Escola das Relações Humanas, ou Teoria das Relações Humanas, como é mais conhecida, faz parte do grupo de teorias da administração, que ganharam força a partir da Grande Depressão gerada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Com o surgimento dessas novas teorias, ao invés de ser visto como um homem econômico, o trabalhador passou a ser visto como um homem social, cujo comportamento é dinâmico e complexo, atuando como centro da discussão. É a partir desta mudança que as tomadas de decisões realizadas dentro das empresas passam a levar em consideração seus funcionários e as suas necessidades para com o trabalho. É justamente na teoria das relações humanas que são compreendidos os aspectos entre a efetividade humana e o controle burocrático exercido pelas organizações como forma de regulamentação social da mesma. Teoria clássica faz parte da abordagem clássica da administração. Fayol foi um dos países da administração junto com Taylor. Observava a organização em relação à sua estrutura. Enquanto a teoria de Taylor é voltada para as tarefas, a teoria de Taylor é voltada para a estrutura organizacional. Fayol, na sua teoria, vê o ser humano que reage a incentivos materiais, assim como Taylor. Ele observava diferentes funções da empresa, como técnicas comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Fayol fala das funções do administrador, como o POC3, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Teorias das relações humanas. Essa teoria surgiu nos Estados Unidos. Ela surgiu da necessidade de se humanizar e democratizar a administração. Ela se liberta dos conceitos rígidos da teoria clássica. Essa teoria tem por característica o nível de produção não determinado pela condição física do trabalhador, mas pela interação do indivíduo com o grupo social, ou seja, ele valoriza muito essa questão de dinâmica grupal. A administração passou a tratar a motivação humana da liderança, da comunicação e direção do grupo. O indivíduo é determinado como um homem social. O experimento de Hawthorne e as teorias das relações humanas. Diversos autores consideram que a teoria das relações humanas surgiu efetivamente junto com a experiência de Hawthorne. Esse experimento revelou a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos e foi o ponto de partida para os estudos sistemáticos sobre organização informal. Esse experimento fez nascer a chamada teoria das relações humanas, já que conseguiu demonstrar que dentre os fatores mais importantes para o desempenho individual estão nas relações interpessoais. Essa descoberta foi revolucionária para a época, pois representou uma nova filosofia na administração, em relação às ideias então predominantes da administração científica e clássica. Este fato ocorreu justamente no momento em que a teoria administrativa passava por uma revolução conceitual de suas concepções. A difusão de abordagem humanista da administração. São abordagens humanas da administração e o foco sai da tarefa da organização e passada para as pessoas, como o próprio nome sugere. Abordagem humanística da administração, que surgiu na década de 1930 nos Estados Unidos. A abordagem humanista foi a primeira teoria administrativa e a empresa de um olhar mais atento aos colaboradores. Principais críticas à teoria das relações humanas. Dentre elas, podemos citar: a primeira é oposição cerrada à teoria clássica. Os fatores antes vistos como essenciais pela escola clássica mal eram abordados nas teorias humanas, beirando o total esquecimento. O segundo é visualizações inadequadas dos problemas. O movimento é bastante criticado
pela interpretação distorcida dos problemas industriais, implicações, causas e interesses. A terceira é concepção ingênua e romântica do funcionário. Uma decorrência da visualização inadequada dos problemas das relações industriais é a concepção ingênua e romântica dos empregados. Quarta, simulação do campo experimental. Esse fato contribuiu negativamente para a teoria das relações humanas, uma vez que reduziu a credibilidade de uma teoria de conclusão. Quinta, parcialidade das conclusões. Se mostrou parcial, já que restringiu-se a organizações informal, sofrendo da mesma escassez de variáveis. Sexta, ênfase dos grupos informais. Ela foi criticada por supervalorizar a coesão grupal como condição de melhora da produtividade. Sétima, enfoque manipulativo das relações humanas. A teoria foi fortemente criticada pelo fato de trazer uma sutil estratégia de manipulações dos operários. É fato que a abordagem humanista da teoria administrativa contrariou vários postulados da abordagem clássica da administração de Henri Fayol ou ainda dos integrantes da escola clássica Taylor e Ford. As conclusões expostas pela experiência de Hall foram o principal gatilho que permitiu o delineamento básico dos princípios e dos fundamentos da escola das relações humanas. Dentre as principais conclusões que o experimento nos forneceu, nós temos a percepção da produção como resultante da integração social, a análise do comportamento social, o valor secundário da motivação econômica, o estudo dos grupos informais e a ênfase nos aspectos emocionais do ambiente de trabalho. Com o advento da teoria das relações humanas, uma nova concepção passou a dominar o ambiente administrativo, sendo eles a motivação, a liderança e a comunicação. Como resultado, os princípios clássicos passaram a ser duramente contestados, onde o método e a máquina perderam espaço em favor da dinâmica de grupo. A partir dos estudos das relações humanas, todo o acervo acerca da motivação no trabalho passou a ser aplicado dentro das próprias organizações. Sendo assim, verificou-se que todo comportamento humano baseia-se numa tensão que o motiva ou inclina o indivíduo a processar um determinado comportamento até que se sinta satisfeito. Como a maioria das teorias administrativas, a teoria das relações humanas colaborou de maneira significativa com a administração, principalmente da forma que é vista atualmente. Apesar das críticas que sofreu, a Escola das Relações Humanas teve uma importância fundamental na construção dos alicerces humanistas, bem como dos conceitos sobre a motivação e sobre o comportamento organizacional. Vale ressaltar que a abordagem das relações humanas abrangeu tanto o lado psicológico como o lado sociológico das organizações, tratando desde os grupos informais até alcançar uma análise mais profunda sobre os padrões de comportamento e a importância das relações individuais. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Boa tarde.